que vieram nos fazer aqui uma experiência maluca, que vieram tentar fazer de nós meros fantoches, seres que tinham prazer em se alimentar das nossas carnes, que tinham prazer de se alimentar de carne de bebê humano. Muito bem. Rutan, eu queria saber de você se a sua espiritualidade começou na infância ou se você, depois de adulto, que começou a desenvolver mais isso. O que as pessoas chamam de espiritualidade, normalmente elas acabam associando ao contexto religioso. Porque espiritualidade e religião são coisas completamente distintas, apesar de estarem ligadas. As pessoas, elas, hoje, né, pelo menos as pessoas que acabam estudando um pouco mais, elas também acabam tendo uma visão negativa da religião. Ah, não, religião é uma coisa ruim. Eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade. Não, ter religião é bom. No contexto inicial da palavra religião, que é se religar às suas origens, é bom ter uma prática religiosa. O que é religião? Religião é um conjunto de liturgias, é um conjunto de práticas culturais que você tem para poder fazer adoração a um Deus, a uma entidade, como gratidão, como celebração e afins. Espiritualidade, ela está além disso. A religião, ela precisa de uma espiritualidade como base. Já a espiritualidade, ela não precisa de uma religião para ela existir. Então, a partir do momento que você acredita em alguma coisa do universo metafísico, e dentro da ciência, a partir do momento que você para pensar, poxa, de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos, você já está dando o pontapé inicial no que chamamos de espiritualidade. A minha espiritualidade, ela veio despertar provavelmente na adolescência, quando eu parei de ter medo de questionar. Na verdade, eu questionava algumas coisas, mas ainda com um pouco de receio. A minha prática religiosa começou desde a infância, né? Minha mãe evangélica nos ensinou, dentro dessa prática litúrgica, nos ensinou a alcançar a espiritualidade dentro dessa religião. Mas, com o passar do tempo, eu descobri que eu não preciso da religião para ter espiritualidade. Então, desde criança, algumas coisas meio que foram despertadas assim, né? Eu tive experiência de ver um anjo quando eu era criança. Eu tive experiência de ver OVNI. Eu tive experiência de ver seres que não são daqui, que não são desse plano. Eu chamaria ainda de anjo também, do mesmo jeito. Então, a minha espiritualidade, de fato, ela foi se aguçar depois da adolescência. Para o que eu classifico como espiritualidade, que é quando você não depende da religião para sentir a presença de Deus ou sentir a energia positiva que rege o universo. Eu sou monoteísta no sentido de adoração e de devoção e sou politeísta no sentido de crença, de acreditar que existem outros seres que nós chamamos de deuses. Ô Rutan, você falou em múltiplos deuses, não é? Ou divindades, ou entendimento de divindades. Você é da linha que acredita eram os deuses astronautas? Ou você acha que existe um Deus além, superior a tudo isso? Acho que eu não me expressei corretamente. Sim, eu sou adepto à teoria dos antigos astronautas. Eu estudo a teoria dos antigos astronautas há muito tempo. E quando eu me refiro a acreditar em outros deuses, na existência de outros deuses, eu me refiro no sentido de que aquilo que foi interpretado como deuses de fato existiram. Existem outras entidades que não são superiores ao Criador-Fonte, que é aquilo que nós chamamos de Deus, o Altíssimo, o Soberano, que seu nome seja louvado eternamente. Existem entidades tão lindas, tão benéficas, tão benevolentes, que estão em outros patamares de universo, que se manifestassem aqui, alguns chegaram a se manifestar aqui, são de quarta, de quinta dimensão, certo? Eles são classificados como deuses. Há também alguns escritos antigos que falam sobre os filhos de El, os filhos diretos do Criador-Fonte, como o próprio Sananda, Jesus Cristo. Então, assim, essas divindades,
elas não são superiores ao Deus Supremo, elas não são superiores ao Criador-Fonte. Elas vêm de dentro do Criador-Fonte. Jesus fala, olha, eu e o Pai somos um. Você está vendo a mim, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas em diversos momentos existem as individualidades. Eu sou de uma prática litúrgica que acredita numa Santíssima Trindade, um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, que eu chamaria de mãe. A manifestação feminina do Criador-Fonte, no sentido romântico da expressão. E eu acredito que esses seres que se manifestaram como deuses aqui no passado existiram. Eu acredito em entidades poderosíssimas que são filhas do Criador-Fonte, assim como Sananda, Jesus Cristo. No entanto, Sananda, ele é o topo, ele é o primogênito da criação. Ele é o filho mais velho, aquele que é honrado, aquele que foi escolhido para herdar o trono do Criador-Fonte se o Criador-Fonte tivesse um fim. Se o Criador-Fonte fosse humano, tivesse essa perspectiva humana que nós temos, se ele fosse finito, quem herdaria o seu trono seria Sananda, o primogênito. Mas, assim como Sananda, se manifestaram outros seres cósmicos que, do ponto de vista humano, nós chamaríamos de deuses. Mas eles não estão em primeiro lugar na adoração, na devoção. Eles não são dignos da glória em primeiro lugar, acima de Sananda, nem acima do Criador-Fonte. E a teoria dos antigos astronautas, ela serve para explicar muita coisa que aconteceu aqui. A teoria dos antigos astronautas explica por que nós temos tantas culturas diferentes, por que nós temos povos que guerrearam contra outros povos, por que existem pessoas que se odeiam. A teoria dos antigos astronautas explica, inclusive, por que na África tem preto, na Europa tem branco, na Ásia tem o zoinho puxado, tem os amarelos, né, como dizem. Nas Américas, os povos com essa característica indígena que nós temos aqui, os peles vermelhas, tudo isso está conectado à teoria dos antigos astronautas. E aí você leva para o livro de Enoque, são os antigos sentinelas. Aí você leva para a mitologia suméria, são os Anunnaki. Aí você leva para outras mitologias, tem outros nomes. E nem todos esses que se manifestaram, que foram adorados como deuses, são de fato os anjos caídos, como a maioria dos cristãos acabam interpretando. Porque muitos deles vieram para ajudar, não vieram para explorar o ser humano. Não vieram para fazer anomalias, como foi feito por grande parte deles, quando o Criador-Fonte acabou condenando a miscigenação alienígena e humana, a interferência no nosso DNA para a escravidão. Existem seres que se manifestaram, que vieram trazer o bem, como foi o caso de agora não me lembro o nome dele, tá? Do chamado primeiro imperador chinês, o imperador do dragão amarelo, quem quiser pesquisa aí. Ele foi um ser benevolente. Ele trouxe o conceito de sociedade, o conceito de amar ao próximo, o conceito de se cuidar um dos outros. Ele trouxe para aquele povo, para aquela região que é milenar, né? Aquela civilização é milenar. Trouxe a escrita, trouxe como manipular elementos da natureza para poder fazer medicamentos, para que as pessoas pudessem tratar doenças. E depois que ele fez tudo isso, quando ele cumpriu a missão dele, ele foi embora. Ele não fez daquele povo um povo escravo. Ele não exigiu adoração para si. As pessoas que queriam reverenciar o tempo todo. Ou seja, esse é apenas um dos exemplos que eu estou citando aqui, de seres que vieram e ajudaram a humanidade, enquanto outros que vieram, que são chamados de os anjos caídos, né, aqueles que foram considerados demônios propriamente dito depois, né, aqueles que perderam as asas, que perderam a graça, no sentido angélico, dentro do contexto judaico-cristão, que vieram explorar, que vieram nos matar, que vieram nos fazer aqui uma experiência maluca, que vieram tentar fazer de nós meros fantoches, seres que tinham prazer em se alimentar das nossas carnes,
que tinham prazer de se alimentar de carne de bebê humano, que tinha prazer em se alimentar de carne de virgens. Por isso que tem histórias de tanto sacrifício humano. Vamos sacrificar um ser humano aqui para tal Deus para que ele mande chuva, para que ele faça as nossas hortas, as nossas plantações prosperarem, para que nós vençamos tal guerra. É daí que surge essa ideia de sacrifício humano e tudo mais.